Enquanto isso, eu quero cumprimentar os nossos irmãos internautas, você que nos acompanha através da internet, você sempre no nosso canal Mel de Televisão, ou você pelo Spotify, também nos acompanhando, sempre nos ouvindo, ou você pela rede Semear no YouTube, sempre acompanhando aqui as pregações e também os nossos cultos em direto. Você que está pelo Facebook, adefeuropa.com ou Adef Europa, ou pelo site adefeuropa.com, ou também pelo Instagram. Deus abençoe a sua vida de forma toda especial. O nosso texto áureo está baseado em Atos 2:42. A sétima aula, a oração da igreja e o trabalho do Espírito Santo. Nós vamos estudar sobre esse tema nesta tarde, neste finalzinho de tarde. Queridos, o versículo 42 de Atos 2, aí o nosso texto áureo, nós podemos observar que a perseverança na doutrina era algo imprescindível na igreja que nós chamamos de igreja primitiva. Aquele povo estavam perseverantes, eles eram perseverantes na doutrina. Também eles eram perseverantes na comunhão, algo que não pode faltar em uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que ora e o Espírito Santo trabalha nela. Não pode faltar a doutrina da palavra de Deus, não pode faltar a comunhão e também não pode faltar oração. É importante que o povo de Deus esteja unânime, como a igreja primitiva, ela vivia numa expectativa muito grande. Para eles, as coisas eram como se fosse o que era de um, era também do outro. Tudo era comum entre eles. Eles tinham uma comunhão muito forte, tanto nas orações como também no partir do pão. E eles estavam ali perseverantes na doutrina. Era um povo bem doutrinado, era um povo que estava preparado. É como você hoje que veio aqui para essa escola bíblica, né, receber a palavra de ensinamento. Porque, na verdade, quando nós estamos preparando a nossa alma para o grande arrebatamento da igreja, é necessário que nós perseveremos na doutrina, na palavra. É preciso que nós mantemos firme. Então, o nosso texto áureo nos diz que a igreja primitiva, aquele povo, perseveravam tanto na doutrina dos apóstolos, como também na comunhão e no partir do pão e nas orações. A oração da igreja e o trabalho do Espírito Santo. Nós vamos estudar hoje esse tema tão importante, porque quando a igreja ora, vai haver trabalho do Espírito Santo. Quando a igreja não ora, o homem trabalha e nada acontece. Não adianta nós trabalharmos, e eu tenho até um slogan que eu sempre digo, que enquanto eu oro, Deus trabalha. Enquanto nós oramos, Deus trabalha. Então, enquanto nós estamos orando, o Espírito Santo está trabalhando. Então, esse tema é muito sugestivo e certamente Deus vai falar muito conosco nesta noite, porque há ação do Espírito Santo de Deus quando a igreja ora. Você está orando? Se prepare para a ação do Espírito Santo de Deus. Você está orando? Prepare-se, porque o Espírito Santo está trabalhando. Você está orando? Fique tranquilo, porque o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. Você está orando?
Fique descansado, porque o Espírito Santo, ele leva a nossa oração até o Pai. Você está gemendo, não tem problema. O Espírito Santo, ele vai transformar o seu gemido ao Pai. Aleluia, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e a nossa voz chega ao céu. Quando a igreja ora, certamente esta igreja tem vitória. Quando a igreja não ora, meu irmão, a igreja é doente, o povo é doente. A igreja, quando não ora, as pessoas dentro da igreja, há muitas confusões, há dissensões, há situações que tiram o governo do Espírito Santo. Mas quando a igreja ora com intensidade, certamente o Senhor Espírito Santo vai mover de forma poderosa. Vamos ver a nossa verdade prática, por favor? Leia para mim aqui no telão, verdade prática. Muito bem, esta é uma verdade prática. A expansão contínua do evangelho completo é um distintivo da igreja, que não se descuida da oração. Então, nós vemos que a igreja ela não pode se descuidar, a igreja tem que orar. E esse tema, queridos, sobre oração, durante esse ano, é um tema que vem bater muito de encontro com o que a igreja está vivendo hoje. O que o povo cristão está vivendo hoje. E é para confrontar o povo de Deus. Esse tema, falando sobre oração, realmente é para nos confrontar, é para confrontar o povo de Deus. E uma coisa boa é esta, que nós sejamos confrontados, nós sejamos apertados. E esta é a igreja boa, a igreja que tem direção, a igreja que tem doutrina, a igreja que tem um alvo, a igreja que tem princípios. E isso é de fundamental importância para a igreja que quer ir morar no céu. Então, a palavra-chave de hoje é o que nós iremos falar bastante aqui a partir de agora. A palavra-chave é Espírito Santo. Irmãos, esta é a palavra-chave. Essa palavra-chave não é simplesmente na aula de hoje, mas Espírito Santo é a palavra-chave na igreja. Do hebraico Ruach Kadosh, que quer dizer sopro, respiro. Ruach quer dizer respiro, quer dizer respiro santo. Kadosh quer dizer santo. Ruach quer dizer respiro ou sopro. E logo nós vemos que esse sopro, ele já aconteceu na nossa vida. Sopro de Deus em nossas narinas, o sopro de Deus em nossas vidas. Quem já recebeu aqui o Espírito Santo, diga amém. Ruach. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Para aprendermos mais sobre o Espírito Santo, é necessário que façamos um estudo mais aprofundado na paracletologia ou na pneumatologia. Você vai aprofundar mais. Tem uma matéria muito forte falando sobre o Espírito Santo. A característica principal da igreja primitiva era a poderosa atuação do Espírito Santo, resultante da oração fervorosa. Então, a igreja, ela necessita ter esse sopro, é preciso de ter esse vento, é preciso que a igreja tenha não só o sopro, mas tenha também o kadosh. Tem que ter o ruach e tem que ter também o kadosh, né? Tem que ser o sopro santo. Aleluia. A igreja precisa cada dia mais se santificar.
Tendo em vista esta rápida introdução da nossa palavra-chave, Espírito Santo, Ruach Kadosh, também tendo em vista o nosso texto áureo, que está baseado, que necessitamos de ser completamente firmes na doutrina, na comunhão, no partir do pão, bem como também na oração, nós iremos entrar no nosso primeiro ponto da nossa escola bíblica nessa noite. O início da igreja cristã. Então, vamos lá? Todos juntos comigo? Vamos lá, o primeiro tópico. Vamos lá? O início. Mais uma vez. O início da igreja cristã. Então vamos ver o que aconteceu no início da igreja cristã. O primeiro subtópico, vem aí, o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo encheu a todos os que se encontravam unânimes orando no cenáculo, como o Senhor Jesus havia determinado. Então nós vemos aqui que a igreja primitiva, ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, através de uma obediência dos discípulos. Aonde não há obediência, nós não iremos alcançar aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus disse para os seus discípulos: ficai aonde? Em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, foi uma ordem do Senhor Jesus. Por que Jesus ordenou que os discípulos ficassem em Jerusalém? Presbítero Ícaro Souza. É porque Jesus sabia que os discípulos iriam se espalhar. Jesus sabia muito bem de que os discípulos, uns voltariam para o mar da Galileia, outros voltariam para os seus afazeres. E como vocês bem sabem que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele saiu novamente, ajuntando de novo os discípulos. Aleluia. Se Jesus ajuntou, por que nós não vamos ajuntar? Não é verdade? Jesus disse que quem não ajunta, espalha. E os discípulos se espalharam por si mesmos. E Jesus foi lá novamente ajuntá-los. Então, depois que Jesus ajunta os discípulos e Jesus vai se ascender aos céus, nós já conhecemos. A Bíblia disse que ele deu essa ordem para os seus discípulos: ficai aqui em Jerusalém. Só que, a partir da partida de Jesus, haveria uma perseguição muito grande. Os discípulos sabiam disso. E ninguém gosta de ser perseguido. Ninguém gosta que alguém o persegue. Principalmente perseguir para matar, perseguir para fazer o mal. Então os discípulos sabiam o que vinham, porque eles estavam escondendo, dizendo que Jesus jamais tinha ressuscitado. E eles abafaram, dizendo que ninguém deveria anunciar que Jesus ressuscitou. Pessoas foram pagas para que mentissem os soldados, para que viesse mentir sobre a ressurreição de Jesus. Então Jesus vai dizer para os seus discípulos para que eles fiquem ali em Jerusalém, mas não era tarefa fácil ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém era risco de vida. Então ele disse: vocês ficam aqui até que eu mande o que vocês precisam. Aleluias. Vocês fiquem em Jerusalém, que eu vou mandar algo que vai tirar o medo, vai tirar o pavor, vai tirar a angústia, vai tirar a dor, vai tirar o temor. Vocês fiquem em Jerusalém, que eu vou mandar, aleluia, algo que vai surpreender vocês. Vocês serão surpreendidos, aleluias. E a Bíblia diz que nós já conhecemos a história, que eles obedeceram à voz do Senhor e ficaram aguardando em Jerusalém. Mas eles ficaram em Jerusalém fazendo o quê? Eles se uniram e ficaram orando.
buscando a Deus. E nós vemos, queridos, que nem todos são obedientes. A Bíblia diz que quando Jesus se ascendeu aos céus, cerca de 500 pessoas presenciou o seu retorno para os céus. E a ordem foi dada para esses 500. Mas quantos ficaram aguardando? Quantos? Quase 120. De 500 caiu só para 120. Mas ficaram ali, esses 120, esses quase 120 ficaram aguardando. Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele prometeu, ele vai cumprir. Há um problema muito grande, queridos. Hoje, nós vemos a maioria não aguentam esperar. Tem pessoas que não aguentam perseguição e já se espalha, não aguenta luta, já começa a culpar um bocado de gente, mas a ordem é permanecer até que sejais revestido. Aleluia. Se não sentiu ainda não ser revestido, mantenha firme, não desista, não pare. Existe uma promessa sobre a sua vida, o Senhor disse que vai fazer. Deus fez uma promessa forte, aleluia. Então você não desista, você não pare, você não recoa, aleluia, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E há uma dificuldade grande no meio do povo de Deus hoje, irmãos, é justamente isso, é perseverar. A perseverança é uma coisa extraordinária. Eu sempre digo, e tem várias mensagens gravadas aí, falando sobre isso, muitas pessoas, uma das coisas que eu mais gosto de ver na vida de um ser humano é a firmeza. Pessoa firme, pessoa constante, pessoa perseverante, pessoa que está ali. Vem um vento, mas ele está ali. Vem a tempestade, ele está ali. Vem um terremoto, ele está ali. Se você não vai sair, você não vai correr disso. Não, ele diz que até que eu seja revestido, eu não vou abrir mão. Aleluia, vai te perseguir, vai te matar. Vai nada, eu tenho promessa de Deus. Oh, aleluia, quantos têm promessa de Deus? Então é necessário obedecer a Deus. Obedeça ao Senhor. Então, no início da igreja cristã, houve esse derramamento do Espírito Santo. E esse derramamento do Espírito Santo, queridos, foi justamente para preparar a igreja. Não há preparo. Você não vai conseguir se preparar. Você quer ensinar bem? Você quer pregar bem? Você quer cantar bem? Você quer agir bem na obra de Deus? Quer ser um bom instrumentista? Quer ser um bom vocalista? Você quer servir bem na obra de Deus? Deseja servir bem na obra de Deus? Então deixa eu dizer para você, é preciso ser revestido do Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue fazer a obra de Deus se não for pelo Espírito Santo de Deus. Vai ser lata vazia, aleluia. Vai ser martelo sem óleo, não vai adiantar nada. Então é necessário receber o Espírito Santo de Deus. Agora, como é que recebe o Espírito de Deus? Receber o derramamento do Espírito de Deus, aleluia. Pastor, mas eu já tenho uma promessa, eu vou ficar esperando, Deus vai cumprir. Não, você não pode ficar simplesmente esperando. É preciso que você diga para Deus assim: Senhor, eu estou aguardando, eu estou esperançoso. O Senhor me fez uma promessa e eu quero ver o cumprimento dela. Senhor, eu estou esperando em Ti. Aleluia, eu não desisto, eu não paro, Senhor. Vem tantas vozes, vem tantas palavras, vem tantas flechadas, vem tanto, aleluia, desamor, vem tanta perseguição, mas eu não vou parar, eu estou aqui esperando em Ti, aleluia, a Tua promessa. É preciso manter clamando, é preciso manter orando. Se não houver oração, não vai haver derramamento do poder de Deus. Você quer ver o poder de Deus se derramar sobre a sua vida? Quer ver o poder de Deus derramar sobre o seu ministério? Quer ver o poder de Deus derramar, aleluia, sobre a sua casa, sobre o seu casamento? Começa a clamar: Senhor, eu quero ser revestido. Senhor, eu quero ver a Tua glória descer. Senhor, eu quero ver, aleluia, o Teu Espírito Santo movendo em minha vida.
Aleluia. Aleluia. É necessário buscar pelo Espírito Santo. E quando nós oramos, o Espírito Santo só vem através dessa comunhão na oração. Se não houver oração, não tem vinda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é aquele que liga-nos com Deus através da oração. E a igreja primitiva se levantou com um potencial tão grande. Por quê? Justamente por causa do clamor deles pela promessa. Irmãos, tem muita gente buscando pela promessa do carro, pela promessa da casa, pela promessa do casamento. Muita gente buscando pelas promessas. Outros fazem campanha, jejuma, fazem penitência, mas não estão buscando pela promessa que Deus fez de mandar o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você, meu irmão, não está precisando, não é de uma casa nova, não é de um carro novo, não é de uma nova esposa, não. Aleluia, não é de um noivo ou de uma noiva, não. O que você está precisando é de ser potencializado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você é potencializado pelo Espírito de Deus, aleluia, as outras coisas começam a acontecer na sua vida, começa a acontecer no seu ministério, começa a acontecer no seu casamento, começa a acontecer na sua família. Quando você busca, quando você ora, quando o Espírito Santo chega, aleluia, a glória desce, o poder chega, aleluia, o mal vai embora e a glória de Deus é manifesta na sua vida. Aleluia. Segundo subtópico, preparação para o serviço do reino. O Senhor enche a cadeira. O Senhor enche o microfone. Enche o crente. Ele quer encher a crente. Vê se do seu lado tem um aí. Tem crente aí do seu lado? O Senhor enche o crente do seu Espírito Santo, equipando-o para o serviço do reino de Deus. Irmãos, o Espírito Santo é quem vai nos capacitar. O Espírito Santo não está subordinado a nenhum capricho humano, pois ele é Deus, e como tal, é o Senhor da igreja. Para realizar qualquer missão na igreja, precisa da direção do Espírito Santo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, que eu vou agora aqui abrir um parêntese, aproveitando o momento aqui da nossa revista, da nossa lição de hoje. Tem pessoas que estão achando que o Espírito Santo é subordinado a ele. O Espírito Santo é Deus. Tem muita gente que não sabe o que é ser cheio do Espírito, irmão. Tem gente que acha que ser cheio do Espírito é pula, é grita, é rola no chão, é rodopiar, é lutar karatê, kung fu. Isso chama-se esquisitice. Isso é esquisitice, isso não é ser cheio do Espírito Santo. Embora quando você está cheio do Espírito Santo, dá vontade mesmo de levantar a mão, glorificar, exaltar. Isso é normal. Agora tem uns que faz a esquisitice, coisa da carne. Ele luta karatê na hora dizendo que está cheio. Ele dá cada rodada. Ele usa o Espírito Santo. Entre aspas. Tudo dele e disse o Senhor. O Espírito Santo me falou aqui agora. Daqui 15 segundos, ele vai começar a fazer coisa. Daqui 3 minutos, as coisas vão começar a acontecer.
Não, irmãos, o Espírito Santo. Quem veio para a escola bíblica, diga amém. O Espírito Santo é Deus. É Ele quem comanda, Ele não é comandado. Aleluia, tem um bocado de lata vazia por aí, meus irmãos, dizendo que está cheio, só está cheio de barulho. Aleluia, vai para a igreja, pula e profetiza na cabeça dos outros. Aleluia, aponta o dedo no nariz dos outros, mas quando chega lá fora está pecando, está errando. Quando chega no trabalho não dá exemplo, quando chega na escola não dá exemplo, quando está lá na sua casa não dá exemplo para os vizinhos, e quando chega na igreja está dizendo que está cheio do Espírito Santo. E tem uns que somem, fica 90 dias sem vir na igreja. Quando vem, ele se enche mais do que os outros. Ele olha e pensa, meu Deus do céu, como fulano é santo. Santo coisa nenhuma, meu irmão. A santidade é aquele que está de joelho orando. A santidade é aquele que está buscando a Deus. O Espírito Santo só vem quando clama. O Espírito Santo só apodera da vida de uma pessoa que é, aleluia, kadosh, que é santo. Aleluia, uá, o vento do Espírito, ele vem com o kadosh, é o ruá, kadosh, aleluia, é o sopro da santidade, e o sopro da santidade, aleluia, está nesta igreja, porque esta igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que busca, é uma igreja que atende às ordens do Espírito Santo, é uma igreja que está sobre o governo do Espírito Santo, é uma igreja que obedece às ordens do Espírito Santo. Aqui quem manda é o Espírito Santo, não é o homem. Aqui quem fala é o Espírito Santo, não é o homem. Aqui quem dá as ordens é o Espírito Santo, não é o homem. E quando o homem está orando, o Espírito fala, o Espírito consola, o Espírito cura, o Espírito renova, o Espírito fortalece, o Espírito usa. Aleluia. Inclusive, quando você vê essas pessoas assim, escola bíblica, lugar de ensinamento, você vê essas pessoas assim, você olha para o pé dele e fala assim, rapaz, nunca vi esse homem aqui na oração. Quando chega, quer derrubar todo mundo, irmão. Então, meus queridos irmãos, o Espírito Santo é Deus. Ele não é subordinado a ninguém. O Espírito Santo, ele só vai operar na vida de alguém que tem comunhão com Deus na oração. O Espírito Santo só vai agir em uma igreja que tem compromisso na oração. Homens e mulheres compromissados em buscar a face de Deus. Homens e mulheres que têm rosto molhado. Homens e mulheres que têm joelho preto. Homens e mulheres, aleluia, que se curva, que se lança. Homens e mulheres, aleluia, que gosta de madrugada. Homens e mulheres que gosta de jejuar. Homens e mulheres que se preocupam com a salvação de almas. Homens e mulheres que estão preocupados com a vida do próximo. Aleluia. Aí o Espírito Santo vem, aí o Espírito Santo age, aí o Espírito Santo fala. Aí o Espírito Santo diz aqui, eu estou aqui, eu vou fazer, aqui eu vou operar, aqui eu vou curar, aqui eu vou limpar, aqui eu vou purificar, aqui eu vou arrancar a depressão, a opressão, aqui eu vou salvar, aqui eu vou expandir, aqui eu vou fazer crescer, ali eu vou abençoar. Por quê? Porque quando o Espírito Santo é invocado, ele é reconhecido, aleluia, ele opera. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sempre tenho dito aqui que é muito importante. Há pouco amor na vida daquele que não gosta de orar. Isso é muito forte, né? Há pouco amor na vida daquele que não gosta de orar, que não gosta de interceder. Será que os meus ouvintes já choraram por uma alma?
Quantas vezes você já chorou por uma alma? Quantas vezes você já sentiu a dor de uma alma? Somente uma igreja, um crente, um servo, um obreiro, irmãos, que tem o Espírito Santo, que ora, tem esse amor profundo na sua alma. Eu costumo dizer que a principal fonte da igreja é o amor. Aonde não há amor, é porque também não há Espírito Santo. O Espírito Santo é amor. Às vezes existe por aí, você pode observar, e é preciso identificar o falso amor do verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor é aquele amor que Deus nos deu, a ponto de nós sofrermos pelo outro. Olha o que acontecia com essa igreja. Eles estavam unânimes no templo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles queriam saber as regras, eles queriam saber as diretrizes, eles queriam saber aonde é que eles tinham que obedecer, o que eles tinham que fazer. Estamos aqui para obedecer. Estamos sem rumo, sem direção, e precisamos de um rumo, precisamos de uma direção. O que eu devo fazer? Preparados para ouvir. Hoje, por aí, meus irmãos, vocês sabem do que eu estou falando. Se for doutrinar o crente, ele já espirra. Se ele está num cargo e você tirar, ele já espirra. Porque ele está ali, é por causa do cargo. Não tinha um cargo, aí deu o cargo, depois tirou. É igual tirar a chupeta da boca de criança. Não cresceu ainda. Muita gente precisando de se converter, irmãos. Agora o homem que chora, o homem que está de joelhos chorando, irmãos, a mulher que está de joelhos chorando, que ora, que tem a essência do Espírito Santo na sua vida, ele até às vezes fica furioso, mas quem comanda ele não é ele. Tem alguém dizendo assim: epa, psh, psh. Às vezes ira, psh. Às vezes fica chateado, psh. Te magoou, aí o Espírito chega assim: ore por ele. Te machucou, aí o Espírito, ore por ele. Aleluia. Quem está orando, irmãos, isso tem a essência do Espírito Santo, tem o governo do Espírito Santo. Para realizar qualquer missão na igreja é preciso da direção do Espírito Santo. O crente maduro espiritualmente tem sua vida pautada na palavra de Deus e direcionada pelo Espírito Santo. Esse crente, esse servo, ele vai estar sempre apto, aleluia, para fazer a obra de Deus, quando ele tem essa sensibilidade de fazer a vontade de Deus quando ele ora. Por isso que a oração é uma coisa muito forte. A oração te deixa quebrantado. A oração, eu vou repetir, a oração te deixa quebrantado. A oração te deixa mais humilde. A oração quebra a sua prepotência, a sua arrogância. A oração faz você mais amoroso, faz você mais humilde. A oração, irmão, nos prepara, porque quando você está orando, o Espírito Santo está perto, aleluia, te auxiliando,
E às vezes você não sabe o que falar, o que fazer, e você diz: Senhor Espírito Santo, me socorre, me ajuda. Senhor Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Às vezes você está até triste, angustiado com alguma coisa, Ele chega e te abraça e diz: você não está sozinho não. Às vezes você quer até desistir, está sem saber o que fazer, o Espírito Santo chega e diz: não, meu filho, não, minha filha, eu estou contigo. Eu não te abandono, eu não te deixo. Eu vou te dar direção do que você vai fazer. Eu não vou deixar você, aleluia, por aí errado, não. Eu não vou deixar você sem rumo e sem direção. O Espírito Santo, Ele vai cuidar de você. Todo homem e mulher de Deus que tem compromisso na oração, ele está debaixo de uma direção, e essa direção é do Espírito Santo. Este era o segredo da igreja primitiva. Era uma igreja que orava. Então a igreja que ora é uma igreja que tem o Espírito Santo. É uma igreja que está preparada. Eu costumo dizer que quem ora está sempre quebrantado. É um vaso quebrado. E é difícil, irmão, você fazer um vaso quebrado ficar com raiva. Você pisa no pé dele, ele está quebrado. Eu já estou quebrado, pisou no meu pé. Estou mais que quebrado do que um pisão no meu pé. Aí xinga. Eu já sou um vaso quebrado. Sabe o que é um vaso quebrado? Um vaso quebrado, irmãos, é um vaso que não presta para nada. Quem é que quer um vaso quebrado dentro de casa? Quem é que tem aí um vaso lá na sua casa com uma plantinha todo quebrado? Ninguém tem em casa um vaso assim. Mas na casa de Deus está cheio de vaso assim, todo quebrado. Olha um aí do seu lado. Aleluia, tem uns que está até chorando, está todo quebrado. É assim que o Senhor quer, aleluia, vaso quebrado. Ninguém te quer, mas o Senhor quer. Ninguém te pega, mas o Senhor te pega. Ninguém quer te usar, mas Jesus te usa. Aleluia, vaso quebrado. Por isso que aquela mulher, ela chega no culto e ela leva algo para o culto. Ela levou uma especiaria, um perfume, um nardo caríssimo. Está todo mundo ali no culto, mas o culto parecia mais uma reuniãozinha, umas reuniões discutindo sobre alguns assuntos. Jesus está ali. Sabe que hora que vai começar o culto? E uns reclamam, uns falam uma coisa, outro fala outra. Daqui a pouco alguém chega, resolve começar o culto. Foi bem uma mulher. Aí sabe o que ela faz? A primeira coisa, ela quebra o vaso. Porque vaso bom é vaso quebrado. Porque quando o vaso está quebrado, irmãos, derrama tudo, não tem jeito. Está quebrado, derrama tudo. Diante dele tem que derramar tudo. Aleluia. Tem alguns crentes que estão precisando ser mais quebrado um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. Porque quando você está quebrado, irmão, você não presta mais para nada. Lá no mundo você não te quer mais. É um vaso completamente quebrado. Aleluia. Mas para o Senhor Jesus, você é um vaso quebrado. Mas o vaso que foi quebrado, aleluia, está saindo essência gostosa e maravilhosa. Aleluia, do vaso. Porque vaso quebrado tem cheiro. Vaso quebrado, aleluia, saiu tudo, não tem mais nada, esvaziou completamente. Aleluias. Último subtópico 3 do tópico 1, evidências da ação do Espírito Santo. O véu veio do céu, um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E alguns foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E ouviu-se manifestações sobrenaturais, nunca antes experimentadas. Irmãos, você entendeu?
Está preparado para o que eu vou falar? Nós precisamos de clamar. Viu, presbítero Romeu Ramos? Viu, minha querida Amanda Souza? Nós precisamos de clamar. Mas clamar de uma forma assim, pedindo a Deus que você quer experimentar coisa nunca vista, até que Ele faça. Diga: Deus, eu quero algo diferente. Aleluia. Você sair daquelas oraçõezinhas que você faz do dia a dia e você fazer aquela oração diferenciada. Aleluia. Senhor, eu quero experimentar algo novo. Senhor, eu acho que eu estou pedindo algo, aleluia, que não está te agradando, Senhor. Eu acho que eu estou clamando por algo, aleluia, que não está dando certo. Eu quero algo. Você começa a orar e dizer assim: Senhor, eu quero algo, eu quero experimentar algo, Senhor. Aleluia, nunca visto. Eu quero, Senhor, fazer algo, aleluia, que ninguém nunca fez. Eu quero, Senhor, a operação de uma tal forma do Teu Espírito Santo na minha vida, aleluia, que seja visível, que seja palpável, aleluia, que seja totalmente audível. Eu quero, Senhor, a operação do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. É uma oração extravagante. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou vivendo, pastor Abraham Robson Ferreira, na minha vida, coisas nunca experimentadas anteriormente. Quando eu pastoreava em Brasília, em Padre Bernardo, Goiás, Brasília, a oração era contínua. E eu dizia: Senhor, eu quero o estado do Goiás e quero o Distrito Federal pegando fogo. Eu quero coisa extraordinária. Eu orava, eu chorava por aquele estado e pelo Distrito Federal. E eu dizia para minha esposa: nós iremos experimentar coisa nunca vista. Deus vai fazer coisa grandiosa, coisa maravilhosa. Aleluia. E eu pensava numa expansão grandiosa da obra do Senhor. Aleluia, algo espantoso no estado de Goiás, bem como ali em Brasília. Mas Deus falou assim: eu vou te surpreender com coisa tão, aleluia, tremenda, coisa tão inesperada, aleluia, coisa tão extraordinária que você nem pensa, que você nunca chegou na tua mente. Aí Deus fez um rebuliço, me arrancou do Distrito Federal, me arrancou, aleluia, do estado de Goiás, e disse: toma, vai para lá, vai, atravessa o oceano. E aqui Ele começou a fazer coisas nunca experimentadas antes, aleluia. Deus começou a trabalhar e Ele começou a fazer em Portugal, se expandiu para a Espanha, para a França, para Luxemburgo, para a Bélgica, agora na Alemanha. E Deus está fazendo, 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 e irá fazer. Coisas que eu nunca experimentei antes. A minha visão estava em um estado brasileiro e no Distrito Federal. Eu estava lá de joelho. Aí o Espírito Santo disse: eu vou fazer você experimentar coisas que você nunca experimentou. Aleluia. Deus vai fazer você experimentar coisa que você nunca experimentou. Experiências, aleluia, nunca vista antes na sua vida. Quando você se coloca de joelho, quando você começa a orar, quando você começa a buscar, aleluia, esteja atento para experimentar coisas grandiosas da parte de Deus. Aleluias. Sabe por que todos foram cheios? Sabe por que todos foram cheios? Quer que eu te diga o segredo porque todos foram cheios?
Não foi alguns, não foi a metade, não foi 50%, 80%, 90%, foram todos. Sabe por quê? Porque todos estavam buscando. Aleluia. E eles buscaram até quando? A fé dos discípulos estava alicerçada na promessa divina. Estava alicerçada na promessa. Então, agora vai se cumprir esse derramamento. Por quê? Porque eles mantiveram em oração, buscando. Eu vou te ensinar aqui um segredo na oração, de resposta de oração. Você receber resposta da sua oração. É você orar até receber. Pastor, mas não entendi nada. Eu disse que ensinar um segredo. É esse o segredo. Passou uma semana, não recebeu, continua buscando. Passou um mês, não recebeu, continua buscando. Passou um ano, não recebeu, continua buscando. Passou 2 anos, não recebeu, continua buscando. É uma promessa que Deus te fez, foi uma promessa. Então você começa a clamar, buscar, até que Ele responda. Não pare até que Ele responda. Aleluia. Eles ficaram ali pautados naquela promessa e não se afastaram até que Deus viesse responder. Quando o Espírito de Deus age no meio do seu povo, com manifestações sobrenaturais, ele suscita o santo e reverente temor. Irmãos, uma das coisas que aconteceram na igreja primitiva era o temor. A igreja que ora, que busca e que tem o Espírito Santo, há temor. Tem pessoas que não têm, não é questão de medo, é questão de temor, respeito. Está na casa de Deus, está buscando a Deus, ele tem aquele temor ao Senhor. Ele faz, ele age, ele congrega, ele está na casa do Senhor porque ele tem temor a Deus, ele tem aquele respeito ao Senhor. É temente ao Senhor. Então, há uma reverência, um temor. Hoje, meu querido presbítero Gabriel Raso, o que acontece, nós vemos muito acontecer aí hoje, por aí, a falta de temor dentro da igreja, reverência. Principalmente quando chega na hora da palavra. Às vezes a palavra só é 15 minutos, é cantarola, 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 cantarola. Depois a palavra só é 15, 20 minutos. E mesmo assim, os 20 minutos não é aproveitado porque não há reverência. As pessoas saem, não querem ouvir a palavra. Falta de reverência. Aonde não tem oração, irmãos, falta o temor, o respeito. Uma outra coisa que acontece, irmãos, a igreja que ora, que tem essa chama derramada sobre a sua vida, há um despertamento para coragem, ousadia, há um desempenho maior no trabalho executado. Você quer ver você executar as suas tarefas que Deus te deu melhor? Ore, clame, esteja à disposição do Espírito Santo. Diga para Ele: eu fui colocado nessa posição, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso oferecer? Eu sou aqui um vaso e eu quero ser usado pelo Senhor. Desvazie na presença dEle, se jogue na presença dEle. Aleluia. E Ele vai te usar. Aleluia.
com coragem, com ousadia. Os discípulos, vocês lembram? Antes, quando Jesus morreu, o que aconteceu com os discípulos? Eles desapareceram, correram todo mundo, com medo. Eles não tinham coragem. Nosso mestre morreu agora, mas depois, aleluias, entrou uma ousadia, uma coragem tão grande neles, porque quando desceu o Espírito Santo sobre eles, eles foram tomados de uma coragem tão grande. Pedro começou logo a pregar com ousadia. Acabou o medo, acabou o pavor. Veio o Espírito, ele enche, ele capacita. E agora você, agora não é o mesmo mais. Por isso que o apóstolo diz, agora não vivo mais eu. Aí você se torna uma outra pessoa. Por isso que eu digo sempre, irmãos, uma pessoa que se entrega a Jesus de verdade, a sua vida muda completamente, vira um câmbio. Ele tem coragem para as coisas certas, ele tem ousadia para as coisas certas. Ele muda completamente, a vida dele é outra. Então a vida de Pedro, a partir daquele momento, dos discípulos, a partir daquele momento, era outra. Por quê? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. Agora eles não tinham mais medo, agora eles iam sair pregando. Aonde? Em Jerusalém. É boa história. Aleluia. Talvez seja isso que está faltando em você, para você ter coragem e ter ousadia, ser cheio do Espírito Santo. Segundo ponto, a disseminação da palavra. Primeiro subtópico, o Espírito Santo prepara pregadores. Irmãos, discursar bem, até os políticos discursam. Fala bem, até os políticos discursam. Convencer com palavras, até os políticos convencem. Com a lábia, eles conseguem os seus votos, convencer o seu eleitor com a sua boa palavra. Agora, meus irmãos, para pregar a palavra de Deus, aí é diferente. Após a descida do Espírito Santo, Pedro, cheio do Espírito Santo, colocou-se de pé, levantou a sua voz e falou corajosamente do genuíno evangelho. Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas ao reino dos céus. Estevão, cheio do Espírito Santo, fé e poder, ele enfrentou os seus algozes com a palavra. Filipe e outros discípulos, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram mudados. Aleluia. Agora, essa palavra, esse preparo, é o preparo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, meus irmãos, ele nos prepara, ele nos capacita, o que vai acontecer? Vai ter êxito. Você não vai fazer sucesso. Porque hoje, tem uns que cantam bem e faz sucesso. Tem uns que pregam bem, também faz sucesso. Só sucesso. Eles ficam uma temporada, depois some. Vem um vento, acaba o pregador. Vem um vento, acabou o cantor. Aleluias. Mas aquele que está de joelhos dobrados, buscando a Deus, e que é capacitado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos,
ele vai morrer com a bandeira na mão, ele vai até a morte. Aleluia, com a sua bandeira na mão. A bandeira do genuíno evangelho. Assim aconteceu com Estevão, assim aconteceu com Tiago, assim também aconteceu com Pedro, assim aconteceu com Paulo. Eles foram até a morte. Eles não tinham mais medo, nem temor do homem. Eles foram preparados pelo Espírito Santo. Agora, veja se tem alguém do seu lado e se tem medo de morrer. Hoje nós estamos cheios de crente, irmão, que tem medo de morrer. Pergunta aí para a pessoa que está dizendo: você tem medo de morrer? Agora pergunta: você tem medo de escuro? Pergunta se tem medo de escuro. E tem gente que não tem medo de morrer, mas tem medo de escuro. Está errado esse negócio. Tem crente hoje, irmão, que tem medo de morrer. Por que os apóstolos não tinham medo de morrer? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Por isso. Eles queriam pregar até o fim. É aquele soldado valente que vai à guerra, ele está com a sua espada na mão. Ele não recua de jeito nenhum, ele vai até o fim, nem que ele morra. Cheio da sua convicção de um soldado valente. Assim é o crente, é o pregador cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não tem medo de leis. Ele não tem medo de governantes. Ele não tem medo de sair para proclamar o Evangelho. Aleluias. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Não tem medo de nada. Aleluia. Agora está nascendo uma DEF na Alemanha. Quem sabe falar alemão aqui? Somente o sopro, irmão, o ruá. Só o ruá, kadosh, para fazer essas coisas acontecer. Só o homem cheio do Espírito de Deus, só a igreja cheia do Espírito de Deus, aleluia, para soprar, aleluia, para a igreja aí, enfrentar a língua, enfrentar o desprezo, enfrentar os governos. Não teve nenhuma igreja dessas que foram abertas aí, na Espanha, na França, em Luxemburgo, aqui em Portugal, que nós não recebemos a afronta e a polícia. Aqui mesmo, faltando 3 dias para inaugurar, eu recebi uma carta da Câmara, do esquerdista aqui, senhor presidente da Câmara, assinado por não sei quantos advogados, dizendo que não era para nós abrir a porta. Olha onde nós estamos. O advogado me ligou e disse: olha, o senhor não recebeu a carta? Eu disse: sim, eu recebi a carta. Mas eu estou vendo movimento, passei a ouvir movimento aí, de pessoas. Eu disse: o movimento vai ser mais forte a partir de amanhã. Mas a carta é ordenando que vocês não podem abrir. Eu disse: a ordem vem, aleluia, da Câmara que não pode abrir, vem da Vossa Excelência que não pode abrir, mas a ordem já veio do alto dizendo: é para abrir. Aí disse: então tudo bem, você vai receber uma visita aí, tá bem, na hora. Tudo bem. Aí eu chamei alguns irmãos que estavam aqui trabalhando nas obras, ainda estava concluindo. E até essas lajotas aqui, a cerâmica foi colocado quando
O pedreiro estava colocando ainda no dia da inauguração. Eu chamei os obreiros, os irmãos que estavam aqui, e falei assim: olha, levei aqui para o pavilhão, coloquei umas cadeiras e disse: olha, está acontecendo isso. Aí eu disse assim: olha, eu vou estar e eu vou abrir. Nós vamos abrir. Aleluia. Agora eu estou dizendo para vocês que quem não quiser vir, não tem problema, pode ficar em casa, eu vou vir. Aí, irmãos, quando eu disse isso, esses irmãos voaram em cima de mim. Eu sou mais um que me prenda junto com o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Mas vem, irmãos, em todos os lugares ameaças. Estavam inaugurando a igreja em Luxemburgo. A polícia entrou dentro da igreja, um batalhão de polícia, dentro do templo. Da mesma forma na Espanha. Os irmãos estavam aqui na Espanha, viram o que aconteceu. Aleluia. A porta está aberta lá já faz 7 anos. A porta já está aberta aqui, já faz 12 anos que está aberta aqui. Porque a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Aleluia, glória a Deus. Ousadia, autoridade, coragem. O ar quer dar para você nesta noite. Aleluia. O poder e a autoridade, coragem para avançar. Se não for assim, na primeira luta, na primeira dificuldade, na primeira tempestade, no primeiro terremoto, vai embora. Segundo, o Espírito concede intrepidez. É isso, intrepidez, coragem, autoridade. Os discípulos não tinham medo. A palavra de Deus e o seu poder de persuasão são virtudes que somente o Espírito Santo pode conceder. Só o Espírito Santo, irmãos. Eu já vi gente sair de fininho, ó. Ver a polícia sair de fininho. Aleluia. Mas aqueles que são impulsionados pelo Espírito Santo estão preparados até para morrer. A igreja primitiva orava com determinação. Da mesma forma, o Espírito Santo quer fazer nesses dias com a igreja, que perseverar em oração, em jejum diante de Deus. Irmãos, nós todos sabemos, e quando aqui tem muitos brasileiros, alguns se converteram aqui, outros já vieram do Brasil convertido, e sabia muito bem da fama da Europa. Tem alguns brasileiros que chegam aqui e assustam. Não, mas essa igreja pentecostal aqui, cheia de fogo, de poder, cheio de ousadia e de coragem. Por quê? Porque nós aprendemos o segredo de uma igreja vencedora. É uma igreja que ora, uma igreja que busca pela presença de Deus. Começa a buscar. Nós temos alguns irmãos aqui, empresários, microempresários. Fecha a porta da sua empresa, entra para dentro, começa a orar ali dentro. Você vai ver o que vai acontecer. Começa a orar ali dentro. Coloca o joelho lá dentro e começa a orar, começa a clamar. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você é obreiro, pregador, você tem desejo, tem vontade de fazer a obra de Deus, coloque assim de joelho, para você ver o que vai acontecer. O Espírito Santo vai te capacitar de uma tal forma, que você vai ter medo de você mesmo, dizer: não, mas eu não era assim, mas eu não fazia assim. Aleluia, o Espírito Santo vai te tomar. Aleluia, a timidez vai embora, o medo vai embora. Aleluia, e Deus vai passar a te usar com poder e com autoridade. Aleluia. O Espírito Santo quer, meus irmãos,
nesses últimos dias está muito difícil. A igreja que clama, a igreja que está clamando, que está orando nesses últimos dias, está fazendo a diferença. A igreja hoje lá fora está querendo parecer com o mundo para cativar o mundo. Vou repetir isso. Muitas igrejas aí fora estão, aí fora que eu digo não é aqui em Portugal, é em todo lugar. Estados Unidos, Brasil. A igreja está tentando convencer as pessoas que estão lá fora, sendo parecido com eles. Estratégia para encher a igreja. Qual é a estratégia? Venha como está, fica como está. Venha. Só que o correto é esse. O mundo não pode entrar na igreja. A ordem é inversa. É a igreja que tem que entrar no mundo. Aleluia. A igreja não pode deixar o mundo entrar dentro dela. Nós temos que fazer o contrário. Somos nós que temos que entrar no mundo. E muitas das vezes você entra no mundo, sabe como? De dentro do seu quarto. Ah, meu Deus, às vezes você entra lá no mundo, às vezes aqui na igreja. Como assim, pastor? Você bota o seu joelho no chão e você entra lá dentro da câmara dos vereadores. Você coloca o seu joelho no chão lá no seu quarto. Você entra lá dentro do parlamento dos deputados. Você coloca o seu joelho no chão em oculto a Deus. Você entra lá na sala da presidência da república, do primeiro-ministro. Você entra lá na casa daquele grande empresário através da oração. Você entra lá na casa do macumbeiro, lá na casa do ateu, lá na casa do idólatra, de dentro do seu quarto, e você começa a clamar por ele. Você começa a jejuar por ele, e Deus vai responder a oração. A igreja precisa de invadir o mundo, irmãos. Nós temos que invadir o mundo. Muitos se acostumam em viver numa igreja de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas todos aqueles que são genuínos na palavra, quando ele chega numa igreja, aleluia, que ele vê que o dono da obra não está presente, ele já entra e diz: aqui não dá para mim não. Aleluia, aqui está muito tudo estranho. Aqui está mais parecendo o mundo do que a igreja. Aqui não dá para mim não. Agora o cristão genuíno, irmão, quando ele entra naquela porta ali, que ele entra, não tem nem ninguém na igreja, você já arrepiou. Rapaz, que negócio é esse aqui? Aqui tem presença. Aleluia, porque de madrugada tem gente aqui orando, irmão. Sai na madrugada, vai embora, e a essência, a glória fica aqui dentro. Aleluia. Daqui a pouco de noite está chegando mais gente para orar, para buscar a face de Deus, a santidade, a pureza, o amor, a misericórdia, a compaixão, o amor pelas almas. Aleluia, faz com que aqueles que amam a Deus, que buscam a Deus, eles sentem o cheiro do aroma, eles sentem o cheiro do Espírito e diz: aqui é o meu lugar, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero buscar a Deus. Aleluia. Agora também, se chegar um desconcertado, um de qualquer jeito, que não gosta de orar, que não gosta de buscar, aí chega, aí pastor Celso vai dizer: aqui não dá para mim não. Negócio de tanta oração. Eu estou até com vergonha. O pastor João Paulo sempre está falando e eu ainda não vi na oração nenhuma vez. Estou até com vergonha. Vai ficando com vergonha. O sistema espiritual tira ele para fora. Ele não aguenta. Ele quer estar parecido, irmãos.
quer de qualquer jeito, quer ficar de qualquer jeito na igreja. Aí o que acontece? Certamente, essa igreja que não ora não tem o Espírito Santo de Deus. E se não tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, vira comércio. Vira comércio. O púlpito deixa de ser altar. Uns viram palanque. Outros viram palco. Quantos estão entendendo? Quantos quer que eu explique assim detalhadamente? Uns o altar vira palanque, outros vira palco. Outros viram até boate. Ih, pastor. Igreja sem presença, irmãos, é preciso que joga fumaça nela. Luzes coloridas. Luzes coloridas, fumaça. Para ver se alguém sente alguma coisa. Quem já veio da boate, não quer mais saber de boate não, meu irmão. Aleluia. Quem já saiu do palanque, não quer saber mais de palanque não. Quem saiu de palco, não quer mais palco não. Aleluia, quer uma coisa nova na igreja, quer coisa diferente na igreja. Quem estava pecando não quer pecar mais, quer uma coisa nova. Aleluia, quem estava adulterando não quer adulterar mais. Quem estava prostituindo não quer prostituir mais. Quem estava xingando já está enjoado de xingar. Quem estava depressivo, aleluia, quer liberdade. Aleluias. Terceiro e último tópico. O Espírito e o crescimento da... O Espírito e o crescimento da... Cadê os irmãos? Colocaram ali não? Terceiro tópico. Viu, caro Roger? O Espírito e o crescimento da... E o crescimento da igreja. O Espírito e o crescimento da igreja. A igreja cresce. Não é capacidade do homem que faz a igreja do Senhor crescer. Tem gente que acha que é a capacidade. Rapaz, fulano, ele tem uma capacidade. Irmãos, não é a capacidade humana. Quem faz a igreja crescer é o dono da igreja. Quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo. Mas como que a igreja vai crescer se ela não ora? Não cresce. Quando nós começamos o trabalho lá na rua sem saída, em Castanheira do Ribatejo, nós estávamos lá num culto de meio de semana, de repente chegou o corpo de bombeiros. Chegou com uma mulher, tem alguns irmãos aqui que lembram disso, são mais antigos aqui. Chegou o corpo de bombeiro com uma mulher. Aí disseram, nós viemos trazer essa mulher aqui, e a mulher dando coice, a mulher toda inquieta. E ali os soldados do corpo de bombeiro segurando aquela mulher. Aí disseram assim, olha, mandaram nós levar na igreja. E nós levamos numa igreja lá em cima. Uma igreja lá que tem 50 anos naquela época. Agora está com 60 anos, 62 anos.
Aí levaram, disseram para o corpo de bombeiro: olha, isso é demônio. Não adianta levar para o hospital. Levaram para o hospital, chegaram lá e se identificaram. Alguém identificou que a mulher estava endemoniada. Você tem que levar para uma igreja. Aí levaram para uma igreja que tem 50 anos ali na Casteira do Ribatejo. Aí quando chegou lá com essa mulher endemoniada, o corpo bombeiro, aí o pessoal da igreja disse: olha, mandaram nós trazer aqui na igreja essa endemoniada, essa mulher está endemoniada, está dessa forma. E os bombeiros segurando a mulher. Aí o pessoal disse: não é aqui não é nessa igreja não. É lá naquela rua sem saída, lá embaixo. Tem uma igreja lá que eles que trabalham com isso. Não é nós não. Aí o corpo bombeiro chegou lá com a mulher. Aí foi só um sopro, irmão. Ruá. O corpo bombeiro disse: se eu só soubesse que era só soprar, eu tinha soprado. Aleluia. Eu falei: o negócio seu do corpo bombeiro é soprar e jogar água no fogo lá. Aqui não, quanto mais sopra, o fogo pega. É fogo para a Europa. 50 anos a igreja, irmão. Cadê o fogo do Espírito? Cadê o poder de Deus? Já foi embora há muito tempo. Porque quando a igreja para de orar, resultado, 60 anos, está lá no mesmo lugarzinho, irmão. Igrejinha pequenininha, no mesmo lugarzinho. Com 3 anos, 2 anos e pouco, nós saímos daquele local e já viemos para cá. E daqui já se expandiu para mais 5 países. E a igreja continua lá, aquela igrejinha. Igrejinha que eu digo não é porque a igreja é pequena. É porque é a igreja que não ora. Nós recebemos aqui um presbítero, 2 presbíteros. Aqui na nossa igreja, sede que hoje congrega em uma das nossas outras igrejas, aqui no Vale do Tejo. Ele disse: pastor, eu estou há 20 anos na mesma igreja. 20 anos aqui, eu estou 20 anos na mesma igreja. Só que quando vocês começaram, eu conheci vocês. Vocês saíram do lugar, já partiram para vários lugares em Portugal. E a igreja que eu congrego está lá do mesmo jeitinho, da mesma forma, 20 anos. Se eu não aguento mais, pastor, eu não estou aqui, não é porque eu sou bandoleiro. Estou aqui porque eu estou morrendo, eu preciso de algo. E outra coisa, eu sou presbítero lá, mas eu quero aqui, o senhor me recebe como membro. Eu preciso de aprender tudo, eu estou 20 anos engessado. E senhor, meu filho, chorando, irmãos, aí no meu gabinete, chorando, me pedindo para me receber, e disse: pastor, 20 anos a igreja está no mesmo lugar, do mesmo jeito. As cadeiras do mesmo jeitinho. A mensagem é a mesma. Aí logo depois que esse chegou, aí veio outro, da mesma igreja. Aí vocês conhecem? Não tem problema falar aqui que vocês já sabem. Nós abrimos a ADEF lá em Santarém, só com essa família. O pastor, uma igreja lá, tem 600 metros quadrados, um igrejão que vocês já conhecem, com uma família só. Disse: pastor, eu pensei que o senhor ia alugar um lugarzinho pequenininho para começar. Eu disse: não, meu irmão, foi esse que nós achamos, já vai ser esse, vamos começar assim. Disse: mas há 20 anos eu saí de uma igreja desse tamanho e vou entrar na igreja desse tamanho. Se lembra que só é a sua família. Isso do zero. Então, o que acontece, meus irmãos? Qual é o problema? A falta de oração. Porque quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, ele não vai permanecer numa igreja durante 20 anos e não vai espalhar o ruar, o sopro, o vento. O vento tem que soprar. Agora aqui, nós tínhamos
anteriormente, vários irmãos aqui da cidade de Alhandra. Abrimos um trabalho em Alhandra, está lá os irmãos de Alhandra. Agora, recentemente, várias pessoas de Alverca, abrimos trabalho em Alverca, eles já estão todos lá. Ah, como era tão bom estarmos todos juntos. A igreja abarrotada para todos os lados. Mas o Ruá não quer assim. O Ruá quer espalhar. Pastor, mas como isso acontece? Quem sustenta tudo isso e quem faz tudo isso? O dono da obra. Ele é responsável de tudo. É Ele quem dá o crescimento e é Ele que dá o sustento. A unção, a autoridade, a total dependência do Senhor Espírito Santo é quem vai fazer essas coisas acontecer. Então você não se preocupa, você se preocupa buscar só o Espírito Santo. Buscar a Deus em oração. E quem dá o crescimento é o Espírito Santo. O Espírito Santo que faz você crescer. Vamos levar isso para algo pessoal, ministerial pessoal. Seu ministério pessoal. Como é que você vai crescer? Como é que você vai desenvolver? É através da sua busca, do seu relacionamento com o Espírito Santo. Ele é quem vai te potencializar. A amizade, a comunhão que você tem com o Senhor Espírito Santo na oração. Ele vai fazer tudo fluir, tudo acontecer na sua vida. Ele sabe mais do que você, Ele conhece mais do que você. Ele já te conhecia antes de você nascer. Ele sabe tudo sobre você. Então, quando você sabe disso, você vai imaginar o seguinte: olha, eu não sei de nada, eu não sei o que fazer, eu não sei aonde ir, eu não sei produzir, eu não sei fazer crescer. Aí quando você ora, você sabe disso. Aí o Ruá começa a fazer. Ele começa a agir. Ele começa a operar. A sua confiança fica nele. A nossa confiança está em quem? Está em Ruá. Se a nossa confiança está, aleluia, em Deus, Ele é quem vai fazer fluir, crescer e desenvolver. É preciso, é necessário que a igreja de Cristo ore, que a igreja busque, que a igreja esteja atenta em oração. As coisas estão acontecendo, aleluia. Pastor João Paulo, não é porque tem alguém aqui bom, não é porque tem alguém aqui que merece, não é porque tem alguém aqui que sabe fazer a igreja crescer, não. É o Espírito Santo, é quem dá a expansão, Ele é quem dá o crescimento, Ele é quem faz a igreja se espalhar. Aleluia. O Espírito Santo na igreja. A atuação do Espírito Santo na igreja. Fique de pé. A atuação do Espírito Santo na casa do Senhor faz a diferença. A característica principal da igreja primitiva foi porque ela manteve firme orando. Você vai ver, meu irmão, minha irmã, quando você mantém orando, durante esses sábados, durante as terças-feiras, nós estamos aqui sempre ensinando acerca da oração, da busca. Hoje nós estamos falando quem é que prepara, quem é que potencializa a igreja, quem é que faz a igreja crescer, quem faz você crescer é o Espírito Santo. Através de quê? Através da oração. Deixa eu dizer uma coisa linda para você. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. São duas coisas que tem que estar acontecendo diariamente na vida do crente.
Porque o crente não pode só falar, o crente também tem que ouvir. Por isso que você está aqui. Nós precisamos de orar. E a nossa oração precisa ter resposta. Então nós temos que falar com Deus e Deus falar conosco. A oração é um diálogo. E se a oração é um diálogo, eu falo com Deus e Deus fala comigo. Agora, não é você ficar esperando Mariazinha te ligar para profetizar, para orar por você. Porque tem muita gente assim, irmãos, esperando alguém profetizar, alguém orar. Tem pessoas que não têm vida com Deus. E a igreja, irmãos, que ora, o obreiro que ora, a igreja que ora, tem vida com Deus. Tem vida pessoal com Deus, porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele fala com você, Ele te usa, e Ele te convence, Ele vai preparando tudo. Feche os seus olhos, que eu quero orar por você.